Agora, nós vamos usar 2 textos de um outro livro que eu gosto muito, que é o Uma Vida com Propósito. Não sei se vocês já leram, é maravilhoso, eu já li várias vezes. Ele é tipo um devocional, mas é mais que um devocional. Ele trabalha de forma poderosa a vida humana, o significado da vida, o sentido da vida a partir de Deus. É muito, muito bom. Se vocês não leram, leiam. Então, nós usamos aqui na figura 5, ok? Umas possibilidades de conectivos, certo? Vou ler aqui o segundo e o terceiro parágrafo. A procura pelo propósito, entre parênteses, sentido da vida, tem intrigado as pessoas por milhares de anos. Isso porque normalmente começamos pelo lado errado, nós mesmos. Então, nessas 2 frases, ele conecta dando uma explicação, certo? O enunciado anterior, ele afirma que essa procura pelo propósito da vida tem intrigado as pessoas por milhares de anos, tem incomodado, tem sido importante. Então, esse enunciado, que é uma verdade que ele afirma, ele está explicando, aprofundando, desenvolvendo nessa outra frase, né? Isso porque normalmente começamos pelo lado errado, nós mesmos. Depois ele vai desenvolver essa ideia, explicando que para a gente entender o sentido da vida, o propósito da vida, a gente não pode começar com nós mesmos. Nós temos que começar com Deus, que é o que ele encabeça, ou que ele intitula esse capítulo aqui justamente com essa palavra, né? Com essa frase, tudo começa com Deus. E daí ele faz a citação de Colossenses 1,16, e uma frase de um ateu, inclusive, que é o Bertrand Russell, né? Que ele cita essa frase: a menos que se admita a existência de Deus, a questão que se refere ao propósito para a vida não tem sentido. Interessante, né? A afirmação de um ateu admitindo que a vida só teria um sentido, um significado, uma explicação a partir da fé em Deus, porque distante da fé em Deus, tentar explicar a vida a partir de nós mesmos, a partir do universo, a partir das coisas, não dá para, não faz sentido. Apenas se começar em Deus. É bem interessante que ele citar essa frase justamente de um ateu. Muito bem. Daí, continuando aqui nessa figura, tá? Muito bem, isso porque normalmente começamos pelo lado errado, nós mesmos. Continuando aí, nós fazemos perguntas voltadas para a nossa pessoa, como: o que eu quero ser? O que eu deveria fazer com a minha vida? Quais são meus objetivos, minhas ambições e meus sonhos para o futuro? Mas concentrarmos-nos em nós mesmos, jamais desvendará o propósito da vida, propósito de nossa vida. A Bíblia diz: a vida de todas as criaturas está na mão de Deus, é Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Então aqui ele usa a conjunção adversativa mas, né? Que relacionando aqui com a ideia anterior, que nós sempre tentamos descobrir os objetivos, tentamos descobrir quem eu sou, o que eu quero ser, o que eu vou fazer com a minha vida, quais são os meus objetivos, sempre pensando em mim mesmo, certo?
né? Aí ele coloca a ideia oposta, porque então, tipo, mas se nos concentrarmos em nós mesmos, não conseguiríamos desvendar o propósito da nossa vida. Ele continua ainda com essas conjunções adversativas, com essas ideias opostas. Quando ele coloca, ao contrário do que dizem muitos livros famosos, filmes e seminários, você não irá descobrir o significado de sua vida olhando dentro de si mesmo. É provável que você já tenha tentado isso. Você não criou a si mesmo. Logo, não há jeito de dizer a si mesmo para que foi criado. Muito bom aqui que ele usa a palavra logo, portanto, conclusão, né? É uma ideia de conclusão. Se você não se criou a si mesmo, logo, né, em função disso, em decorrência disso, você nunca vai conseguir entender para que foi criado. Então essa é a figura, é uma das figuras aí, figura 5. E o outro exemplo também do livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Aqui tem alguns parágrafos, tá? Então a gente vai ler alguns parágrafos para perceber bem essa conexão nas ideias e como um texto pode ser coeso, pode ficar bem claro, pode simplificar as ideias, ao mesmo tempo que ele está desenvolvendo e caminhando para uma maior complexidade do texto, ele simplifica com essas conexões para ir ligando uma ideia a outra, para ir conectando uma progressão do pensamento ao anterior. Então vamos lá. Aqui, nesse primeiro parágrafo aqui, muitos são dirigidos pelo medo. Seus temores são provavelmente um resultado de experiências traumáticas e de expectativas ilusórias, do crescimento em um lar extremamente severo ou mesmo de predisposição genética. Independente do que tenha causado tal situação, pessoas... Então aqui também tem uma conexão, né? Esse independente do que tenha causado tal situação também está conectando aí. Essa frase seguinte, a anterior. Independente do que tenha causado tal situação, pessoas dirigidas pelo medo com frequência perdem grandes oportunidades por terem medo de correr riscos. Em vez disso, olha a conexão de ideia oposta. Ao invés disso, elas se comportam de maneira cautelosa, evitando riscos e tentando manter a situação vigente. E no último parágrafo, aliás, no penúltimo, no antepenúltimo, muitos são dirigidos pelo materialismo. Seu desejo de adquirir se torna o único objetivo na vida. Vou dar uma pausinha para recuperar aqui minha voz.